E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, galera. E antes de mais nada, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like nesse vídeo, a inscrição no canal. Não se esquecendo também, de me seguir nas redes sociais, é sempre muito importante, pessoal, que vocês me sigam na Twitch, Facebook, Instagram. Eu sempre troco ideia com vocês por lá, então por isso, me sigam lá, pessoal. Quebra essa proteção aqui, tá? Bom, galera, então sem enrolação, vamos para as principais notícias hoje relacionadas ao São Paulo. Tem até que bastante coisa para a gente comentar um pouquinho a respeito, inclusive dados estatísticos que certamente vai deixar tanto você quanto eu bem apreensivos, tá? Bom, vamos falar um pouquinho em relação à partida de ontem, né? Eu não consegui fazer uma pequena análise da partida de ontem, né? Não deu, o pessoal não estava em condições emocionais. Tamanho foi a desgraça o jogo de ontem, né, rapaziada? Bom, quem acompanhou a partida, falando no campo dos comentários, o que vocês acharam de ontem dessa partida tenebrosa? Bom, o Crespo jogou com 3-6-1, né? Pra mim, é um esquema tático bem surpreso, eu fiquei, né? Com esse esquema tático, 3-6-1. Pra mim, um esquema bem defensivo, um esquema de quem quer somente jogar a partida por empate. Ou nem quer jogar, né? Somente quer se segurar ali, tentando um ponto fora de casa. Que foi o que o São Paulo conquistou ontem, né? Tanto São Paulo quanto o Corinthians fizeram uma partida desastrosa ontem, não foi nada digna de um clássico. Foi uma partida tão fria quanto o clima de frio que a gente vive, né? E assim, galera, sinceramente eu tenho começado a ter as minhas dúvidas em relação ao trabalho do Crespo. Não estou falando em demissão, pelo amor de Deus, molecada, mas as formas como ele tem mexido no time, seja taticamente, seja na escalação do time, tem me deixado meio surpreso, meio apreensivo. Mais uma vez a gente viu ontem o Daniel Alves jogando no meio de campo. A gente sabe que o Daniel Alves não rende no meio de campo, mas parece que só a gente enxerga, né? Só os torcedores enxergam e a comissão técnica e o próprio Crespo não enxergam isso, né? Complicado. Então o São Paulo acabou jogando com a menos, o Daniel Alves não fez nada ontem, foi aquele jogador para compor elenco, aquele jogador de café com leite, só isso. Não jogou nada, o Igor Vinícius também, todos ali não jogaram nada. Eu acho que se teve algum destaque no jogo foi, acho que justamente pelo lado do São Paulo em termos defensivo, né, falando. Eu achei que o Léo fez uma partida brilhante, né, tanto que foi eleito o craque da partida, mas acho que só ficou a qualidade do São Paulo não só ficou na defesa, a qualidade geral foi um sistema defensivo muito bem, que trabalhou muito bem ontem. Mas a gente não pode somente olhar pelo aspecto defensivo, né? Se não tem gol na partida, a gente não tem como vencer. Foi o que aconteceu ontem. Eu achei a escalação completamente sem noção do Crespo, você escalar apenas um jogador, o Éder, lá na frente, sendo que ele estava jogando sozinho, tendo que buscar a bola por diversas vezes, porque o Benítez estava muito bem marcado ontem também, diga-se de passagem, como diria o Neto. Sempre quando ele pegava na bola era 3, 4 em cima dele, então não tinha como produzir. E com quem joga ao redor do Benítez, a gente sabe que não pode contar. Você vê o Reinaldo de um lado, o Igor Vinícius do outro, Daniel Alves só atrás, tocando bola para trás o tempo todo, o Liseiro também da mesma forma, aí fica difícil, né, pessoal? Então, assim, eu sinto falta de ter um Muricy, às vezes, sabe, para dar na orelha desses caras, para ver se eles acordam para a vida. Eu acho que o futebol, não somente São Paulo, mas o futebol em geral, precisa de um Muricy. Porque é um cara que não leva desaforo para casa, é um cara que, se tiver jogador fazendo corpo mole, ele tira, tem total autonomia para desempenhar o seu trabalho, então a gente sente falta de um técnico com essas características, tá? Não que o Crespo seja ruim, pessoal, não tem nada a ver, mas eu acho que em relação ao São Paulo falta muito isso, tá? Então é complicado, galera, é complicado a situação do São Paulo. Não sei o que esperar na próxima partida contra o Red Bull Bragantino, que vai ser uma pedreira. O Red Bull Bragantino empatou hoje, né, com o Ceará, mas continua na liderança, acho, do torneio. E vai ser difícil. Um dado estatístico bem interessante para vocês em relação ao São Paulo, o São Paulo conquistou 5 pontos de 24 possíveis. 5 pontos de 24 possíveis. Tem pela frente agora mais 30 partidas, né? Ou seja, tem 90 pontos em disputa. E o time, se o time quiser conquistar uma vaga na Libertadores, que título esquece, pessoal. Título não vai ter, esquece o título, não vai ter mesmo. Se quiser conquistar uma vaga na Libertadores, né, conquistar a quarta colocação, por exemplo, vai ter que conquistar 61 pontos de 90 possíveis. Ou seja, cerca de
pelo que eu vi aqui na matéria, cerca de 67% dos pontos que estão em disputa o São Paulo vai ter que conquistar para ter uma possibilidade de vagar na Libertadores, né? Isso se, sei lá, não tiver algumas alterações muito brutas na pontuação geral, mas vai ter que ser dessa forma. A não ser que o time vença a Libertadores. Esses são os dois caminhos. Então eu acho que o São Paulo somente conseguirá, e olhe lá, brigar por uma vaga na Libertadores, tá? Eu nem colocaria Libertadores, colocaria talvez uma Sul-Americana. Mas se quiser a Libertadores vai ter que ser basicamente nesse caminho. Então fica difícil, pessoal. Fica difícil você acreditar na reação com os jogadores que a gente tem, tá? Eu não entendo, às vezes, essa questão do Crespo ficar poupando o jogador, pessoal. Se você pegar o Benítez para jogar 20, 30 minutos, mas esquece. Não tem como. Nesses jogos que a gente precisa de um protagonista, ficar substituindo ele, ainda mais colocar o Rigon no seu lugar, foi uma substituição que eu nem entendi. Colocar o Rigon no lugar do Benítez, o cara que estava mais lúcido, mais rendendo no time. Sabe, é complicado. Outros jogadores têm que ser revistos, o Lisieiro tem que ter banco, o cara literalmente está afundando o time no meio de campo, não marca, não tem poder ofensivo, não faz nada, mano. Ele pega a bola, joga para trás. Todos os lançamentos que ele tenta na partida executar, ele erra todos. Então é difícil, pessoal, é difícil mesmo. A gente precisa urgentemente de atacante, a gente precisa urgentemente de lateral direito, a gente precisa urgentemente de um volante de marcação, porque se o Luan desfalca nas próximas partidas, eventualmente a gente fica sem ter um poder de marcação no meio de campo, então é difícil. Zagueiro também. Então é complicado, galera, é complicado. E falando também agora em relação ao Luan e Miranda, que saíram ontem reclamando de dores, né, dores musculares na coxa. Bom, segundo a comissão técnica, eles possivelmente jogarão contra o Red Bull Bragantino, porém eles serão avaliados diariamente até o dia do jogo para não correr nenhum risco de uma nova lesão, tá? Então eles vão ser avaliados, mas tudo indica que eles vão estar aptos a jogar contra o Red Bull Bragantino. Então vamos, né, acreditar que vai dar tudo certo. Bom, falando um pouquinho em relação agora a Caleri, né? Bom, Caleri vira e mexe, vira Trend Topics em janelas de transferência e agora também não foi diferente, né? Ontem ele teve seu contrato finalizado com o Osasuna, né? Que foi seu último clube. E aí começam a surgir várias notícias, boatos de que ele está perto de assinar com o São Paulo, ele pode ir para o São Paulo, mas nada disso, pessoal. A gente tem um desejo, né, de ter o Caleri no time, um cara raçudo, um cara que é identificado com a torcida apesar de seus 6 meses, mas a gente tem que ressaltar, pessoal, pode não ter questão de você ter que pagar por uma transação, né, já que ele está livre no mercado. Porém, tem dois fatores. Um é que a gente não sabe no momento se ele está ainda em vigência contratual com o Deportivo Maldonado, que é um clube de fachada do Figueira lá, né? Ou seja, o São Paulo ter a condição de ter ele no time, teria que conversar com os caras, tem uma possibilidade de empréstimo, porque a gente sabe que os empresários pagaram cerca de 40 milhões de reais, se eu não me engano, e eles nunca recuperaram, nunca viram a recuperação, o retorno desse dinheiro, então eu acho que eles não emprestariam para o São Paulo novamente, eles querem manter o cara lá na Europa, de alguma forma emprestando para um outro clube, mas de uma certa forma tentando recuperar o valor que foi investido, então eu acho difícil. A gente precisa averiguar se ele tem ainda um contrato em vigência com o Maldonado, com o Deportivo Maldonado. Eu assisti o vídeo do Nicola, acho que foi ontem, e não se soube, né? O Figa, que é o mandante lá, acho que é o dono, né, do Deportivo Maldonado, no caso, ele mais alguns outros, ele não falou, não desmentiu, não disse que sim, não disse que não, então a gente não sabe ao certo se ele ainda tem contrato com o Deportivo Maldonado. Outro ponto, pessoal, é o salário. O salário é o que mais pesa, inclusive o Casares tem batido muito nessa tecla em relação ao salário, que o São Paulo não tem condição de pagar um salário a nível de Caleri, por exemplo. A gente sabe que lá fora ele ganhava em euro, então se ele ganhar aqui em real vai ser muito desvalorizado. Eu acho que o São Paulo não teria condição nem de pagar em 400 e 500 mil para ele. Sei lá, acho que é a minha humilde opinião. Tá muito ruim de grana o São Paulo, né? Mas, né, a gente pode, não sei, porque não se surpreender, de repente amanhã ele está sendo anunciado, mas eu acho que é praticamente improvável que ele venha para o São Paulo, tá? E outro ponto é também o Michael, que também está sem contrato. O Michael seria o caminho mais fácil na relação de você não ter nenhum intermediário, entendeu? Porque é o seguinte, o Michael só depende dele para vir para o São Paulo.
Se ele realmente quiser vir para o São Paulo, por amor à camisa e tudo mais, vai ter que deixar a pedida lá embaixo, porque senão não tem condição, gente. Então, esses são os pontos cruciais para que o Maicon e o Caleri venham para o São Paulo. Então, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer. Mas eu, sinceramente, eu sou bem pessimista em relação a esse ponto. Eu queria, acreditar que eles podem ir para o São Paulo, mas acho que é praticamente improvável, tá? Eu queria saber muito a opinião de todos vocês em relação ao Michael e ao Caleri, tá? Aproveite o campo dos comentários. E aproveite o campo dos comentários também para falar um pouquinho do que vocês acharam da partida de ontem contra o Corinthians, que é muito importante a participação de todos vocês, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, qualquer novidade, qualquer informação relevante, eu postarei um próximo vídeo aqui no canal. Beleza, rapaziada? Então é isso, fiquem todos com Deus, até mais e valeu!